Fala aí, pessoal, voltamos. Olha que emocionante, hein? E nesse 9 de julho, por quê? Porque 9 de julho é um feriado estadual aqui em São Paulo, quando nós lembramos do dia 9 de julho de 1932, quando aconteceu a Revolução Constitucionalista, ou Revolução de 32, como o pessoal chama também. Estou aqui com a minha caneca temática para esta data. E o que aconteceu nesse momento da história do Brasil? Por que virou feriado aqui no estado de São Paulo? Deixa eu pegar meu marcador aqui. Bom, acontece que, durante essa época nós estávamos sob o governo de Getúlio Vargas, que havia começado em 1930. E os paulistas estavam um pouco ressabiados com isso, porque estavam acostumados a ter o controle político do Brasil. As oligarquias que governavam nessa época o país, em sua maioria, eram de São Paulo. Você já deve ter até ouvido falar naquela expressão política do café com leite, porque as oligarquias de São Paulo e Minas acabavam controlando o cenário político da época. E Getúlio Vargas era uma novidade, porque ele vem do Sul. Após uma junta militar que havia assumido, Getúlio Vargas, em 1930, assume o poder no Brasil como presidente. Inicialmente, um governo provisório. Não havia Constituição, porque a anterior foi suspensa, mas Vargas também não fazia uma Constituição nova, governava pelos chamados decretos-lei. Então eram leis feitas diretamente por Vargas e que tinham um poder de Constituição. Os paulistas ficaram, como eu disse então, bastante chateados com essa situação por terem sido substituídos nessa linha de poder e vão, por 2 anos, pensar ali em alguma maneira para voltar ao poder. Na verdade, o que incomodava São Paulo também? Nós havíamos perdido, nós enquanto Estado, vou colocar assim, havíamos perdido o controle sobre o preço do café. Antes esse preço era ditado pelos paulistas e Vargas tira o controle e passa para o Instituto Nacional do Café, que ele vai criar, justamente para tirar o protagonismo de São Paulo em relação à definição do preço do café. E nós temos uma política que Getúlio Vargas vai aplicar, chamada política de interventores. Então, o que era um interventor? É um governador escolhido pelo presidente. Então, o Vargas tirava o governador do estado que ele queria, aquele que havia sido eleito, e nomeava um governador que entrava à força, então, no estado. Claro que São Paulo estava na listinha do Vargas, e nós vamos receber aqui o interventor João Alberto Lins de Barros, que, além de militar, é pernambucano. Então havia aí uma requinte de vingança na ação do Vargas, colocando um pernambucano como governador de São Paulo. Para a época, isso era para os paulistas, daquela época, dos anos 30, tá? Era bastante perturbador, para as elites paulistas daquele momento. Então começa um movimento em São Paulo, já a partir de 30, 31 nós vamos ver manifestações em relação a isso, não só em São Paulo, em vários outros estados também, pedindo primeiramente que Vargas fizesse uma Constituição. Então havia uma preocupação no ar com o encaminhamento de uma ditadura, porque nós estávamos sem Constituição naquele momento, durante o governo provisório, portanto. E, do outro lado, os paulistas pediam um interventor civil e paulista. Tentando resolver a situação da melhor forma possível, tentando acalmar as elites paulistas, Vargas vai tirar o João Alberto e colocar Pedro de Toledo como governador de São Paulo. E aí os paulistas dão uma pequena acalmada, mas logo em seguida vão insistir na questão da constitucionalização do país. Getúlio Vargas diz que na hora certa vai
fazer essa Constituição, vai eleger uma Assembleia Constituinte, que é para os paulistas terem calma, mas as elites vão se mobilizando cada vez mais, a população também vai se envolvendo nesse discurso e surge uma vontade de boa parte da população em São Paulo, liderada pelas elites, pelas oligarquias, uma vontade de lutar contra Vargas se ele não fizer a Constituição. Bem, São Paulo tenta se organizar com outros estados, mas Vargas, devido ao barulho de São Paulo, né, vai trocando as lideranças militares em cada região do Brasil, minando qualquer possibilidade de apoio a São Paulo, e aí no dia 9 de julho de 1932 estoura, né, o movimento São Paulo sozinho, né, praticamente contra o Brasil, declara guerra a Getúlio Vargas. As propagandas já haviam sido feitas massivamente pelo rádio, pelos jornais, manifestações nas ruas, e havia inclusive um episódio bastante simbólico, que foi a morte de 4 estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que estavam protestando num grande grupo contra os militares apoiadores de Vargas, e acabaram sendo mortos, né, ao tentar invadir o Clube Militar 8 de outubro. E os 4 estudantes mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, acabam dando origem a um movimento que serve de suporte para a revolução que está começando, que é o famoso MMDC, com representações na maior parte, praticamente em todos os municípios de São Paulo. Nós temos aí o MMDC atuando. Até alguns anos atrás, eu tinha bastante contato com um amigo meu, o senhor Paulo Barros Camargo, que infelizmente não está mais entre nós, mas que era o líder do MMDC de Campinas, né? Paulo Barros Camargo. E todo 9 de julho você vai passar na frente aí do principal cemitério da sua cidade, provavelmente haverá um grupo reunido ali, lembrando a Revolução de 32. Esse MMDC tem uma importância muito grande para organizar a retaguarda do que vai se transformando numa guerra. A força pública adere ao movimento, algumas unidades militares também, principalmente a região militar de São Paulo, e nós acabamos tendo meio que um exército contra as forças federais. Vargas vai comprar essa briga, os paulistas avançam para várias fronteiras, arregimentam a população, vai a polícia. Hoje essa força pública, né, seria a polícia militar que nós temos hoje, né? A indústria paulista vai parar a produção de bens de consumo em geral e vai se converter em indústria bélica, e várias campanhas vão se espalhar por São Paulo, como a campanha do capacete de aço, a campanha dos uniformes, né? E uma das que ficaram mais famosas, a campanha da doação de ouro. Então havia estandes pelas ruas da cidade, olha os anos 30, que maravilha, né? Estandes espalhados pelas ruas, e as pessoas podiam ir até esses lugares e doar qualquer peça de ouro, né, que quisessem, em favor da causa da Guerra Paulista contra Getúlio Vargas. Vargas vai lançar o exército contra São Paulo, os paulistas cercam o Rio de Janeiro, as forças de Vargas fecham o Porto de Santos para que São Paulo não pudesse trazer armas. Nós tínhamos um trem blindado, que nós fizemos aqui também, para fazer o transporte de tropas, munição, equipamentos. Erguemos trincheiras e diversos recursos militares, tínhamos lança-chamas, né? E Vargas usou contra São Paulo nesse momento uma das grandes inovações da época, que eram os aviões. Então vinham os vermelhinhos, como eles chamavam, e chegaram a bombardear algumas cidades paulistas, como Campinas, de onde eu estou falando nesse momento. Foi uma das cidades bombardeadas na época da Revolução de 32, né?
Bem, esse evento bélico foi de grandes proporções. Declarada essa guerra, nós ficamos 3 meses lutando contra as forças de Getúlio Vargas, e ao final desses 3 meses, São Paulo foi derrotado. Apesar de que, se você falar com um veterano de 32, ele vai dizer o seguinte: São Paulo não foi derrotado, parou de lutar, né? Diferente. Então, já havia centenas de mortos, São Paulo não ia conseguir sustentar mais aquele evento por muito tempo, então, né, São Paulo acabou baixando as armas. E alguns líderes foram presos, mas logo foram libertados, num sinal, né, de Vargas, que era um grande propagandista também, de sua bondade em relação a São Paulo. Estado sobre o qual pesava uma acusação muito grave no meio dessa história toda. A versão dos paulistas era de que eles estavam lutando por um interventor civil e paulista e pela constitucionalização do país. Mas a versão do Vargas foi a seguinte: ele encontrou no meio desse movimento um grupo que até acabou ganhando um certo destaque, chamado Liga de Defesa Paulista, tá? E a Liga de Defesa Paulista pregava a separação de São Paulo do resto do Brasil. E por causa dessa galera e da propaganda que foi sendo feita durante a Revolução, acaba Vargas usando, né, essa campanha para acusar os paulistas de separatismo. Mas eu separei uma passagem aqui muito interessante, né, do livro aqui, Brasil, uma biografia. Recomendo bastante, um manual muito bem escrito por Lilia Schwartz, que é uma fantástica historiadora, Heloísa Starling também, né? Elas trazem aqui uma fala do nosso querido Oswald de Andrade, né? Um ícone, um dos ícones do modernismo. Ele disse o seguinte, na época: São Paulo é a locomotiva que puxa os vagões velhos e estragados da Federação. Vixe! E nós temos também, num dos panfletos da Liga de Defesa Paulista, a afirmação: por São Paulo com o Brasil, se for possível. Por São Paulo contra o Brasil, se for preciso. E isso vai ser estampado em diversos cartazes que nós vamos, você pode encontrar aí, da Revolução de 32. Vargas usou muito marotamente essa história e chablau, né? Aí a coisa estourou e São Paulo saiu como o vilão da história. Não que as oligarquias paulistas estivessem tão preocupadas também com a Constituição, né? Na verdade, parece que elas estavam mais preocupadas em voltar para o poder, né? Mas nós temos essas diferenças aí de versão. E você? Que versão você já ouviu da Revolução de 32? Na verdade, já tinha ouvido falar dessa revolução? Comenta aí o que você acha sobre a Revolução de 32. Claro que aqui, né, pessoal, deu um resumo, né, um resumo do resumo. Nós temos muitos detalhes para contar sobre essa revolução, como, por exemplo, os das matracas, né, que foram criadas, dizem até que pelos campineiros, né, para simular o som das metralhadoras, porque conforme ia acabando a munição, nós tínhamos essas matracas, que é uma peça de madeira com umas peças de metal, você fica chacoalhando assim, batendo, e isso e outras você vai rodando mesmo uma manivela, e ela vai batendo em placas de metal e lembra o som de metralhadoras. Então seria uma tentativa de impedir que os inimigos avançassem sobre as trincheiras paulistas. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aventura e nos vemos num próximo vídeo. Vamos lá! Valeu!